Glória a Deus. Muito bem, vamos avançar então, né, essa terceira palavra dessa série, milagres, né? Desde o começo Deus tem colocado isso no meu coração. Milagres, um milagre não é a pregação do evangelho, mas o milagre chama a atenção das pessoas para a pregação do evangelho, né? Essa que é a essência dessa série. A gente viu isso em Pentecostes, né? Um milagre, línguas sendo derramadas como de fogo, aquela multidão veio ver o que estava acontecendo, e aí o Pedro pregou o evangelho. O milagre atraiu as pessoas, 3.000 entregaram a vida a Jesus e foram salvos. A salvação que é a coisa importante. E aí o primeiro milagre que a gente falou ali em Atos, o primeiro milagre que aconteceu ali, logo depois do Pentecostes, né, aquele cego que foi curado na porta do templo. De novo, o Pedro e o João curam aquele cego, a multidão fica impressionada com o que aconteceu, não é? E aí o Pedro prega o evangelho, mas 2.000 entregam a vida a Jesus. Quem está comigo aqui, né? Então é isso, essa série Milagres é sobre isso. Então eu quero avançar nessa terceira palavra, quero ler com você em João, no capítulo 9, versículos 5 até o 7. Presta bem atenção nessa introdução, diz assim a palavra do Senhor. João 9,5. Enquanto estou no mundo, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Um milagre. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo, querido, obrigado por tudo, obrigado pelo que o Senhor está fazendo no meio dos nossos adolescentes, no meio dos nossos jovens. Obrigado por esse fogo, por esse avivamento. Obrigado, Senhor, cremos que isso vai incendiar toda a igreja no Paraná, em nome de Jesus. Ó Deus, e nós queremos agora pedir que o Senhor fale no nosso coração através da Tua palavra. Queremos, Senhor, que o Senhor revele essa palavra, que o Senhor nos ensine através dessa história. Em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós declaramos, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Toda obra contrária à palavra de Deus já foi destruída. Por isso que o nosso coração está totalmente, Senhor, aberto, totalmente sedento, totalmente fértil para essa semente que vai ser semeada nele, no nosso coração, nessa noite. Em nome de Jesus, amém, amém. Se você crer na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem, então, presta bem atenção aqui. É muito linda essa história, amo essa história. Então Jesus está ali andando com seus discípulos, passando por um lugar, e ele vê, junto com os discípulos, um cego de nascença. O texto diz que era um cego de nascença, né? E aí os discípulos perguntam para Jesus, Senhor, quem pecou? Foram os pais dele? Ou ele mesmo que pecou para ele nascer assim? Olha que pergunta, né? Se ele nasceu cego, então ele não poderia estar cego pelos pecados dele, só se ele pecasse dentro da barriga da mãe dele, né? Então não tem nada a ver, né? Mas Jesus responde, nem ele pecou, e nem os seus pais, mas aconteceu isso com ele, para que se manifestem nele as obras de Deus. Uau, que tremendo. Jesus diz assim, é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou. Então, o que é que ele está dizendo? Que as necessidades, ou a necessidade daquele homem, aquela cegueira, é uma matéria-prima para ele trabalhar. Quem está me entendendo? A sua necessidade, o que você precisa, é uma necessidade para Jesus trabalhar. E ele quer trabalhar nessa noite. Amém, queridos? Então, esse homem não conseguia ver Jesus, mas Jesus podia vê-lo. Ele estava cego, ele não podia ver Jesus, mas Jesus estava ali. Olha, a graça, né? A graça. Ele não estava igual o Bartimeu, gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, não é? Jesus pergunta para o Bartimeu, o que é que você quer? Eu quero ver. Não, ele não está pedindo nada. Mas a graça de Jesus chega perto dele, mesmo que ele não peça nada, Jesus chega perto dele, ele não está vendo Jesus, mas Jesus está vendo ele. Ele nem sabe, irmãos, o valor de ver. Quem está comigo aqui? Ele nem sabe isso, ele nasceu assim. Ele está acostumado, olha, a viver no escuro.
Ele não sabe que ele precisa disso. Não é verdade? Pelo contrário, nós sabemos hoje que o cego, ele tem a audição muito aguçada, ele tem o olfato muito aguçado, ele tem a percepção sensorial dele toda aguçada para compensar a falta da visão. Então ele tinha desenvolvido essas coisas, ele nem sabia que era bom demais ver. Mas Jesus queria dar isso para ele, né? Então é isso, sabe, irmão, sobre isso. Então, Jesus sabe de coisas que a gente precisa, que a gente nem sabe que precisa. Quem está me entendendo? Ele vai nos dar coisas hoje que a gente nem sabia que a gente precisava. Amém? Ele aproxima daquele homem, a Bíblia diz que ele, então, cospe no chão. Ele faz uma massinha com o barro, não é? Coloca nos olhos do homem. Há quem diga que Jesus, como Deus, ele é o Deus Emanuel. Há quem diga que ele criou um olho ali, né? Porque não foi assim que Deus fez o homem. Deus fez o homem com barro. Claro que não era um barro duro. Ele deve ter molhado ali, né? Foi fazendo aquele boneco, né? Perfeito ali. Deus, como um escultor, fez ali o Adão. Aí depois que acabou, ele soprou no Adão. Soprou na narina do Adão. E o Adão abriu o olhinho. Estava vivo. Né? Então há quem diga que Jesus ali cospe no chão, faz um olho perfeito, porque ele é Deus. Quem está comigo? Faz um olho perfeito, encaixa no globo ocular do homem que não tem olho e manda ele se lavar, né? E o cara volta completamente curado da cegueira dele. Não é? Agora, o que é que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite? Porque isso falou tanto no meu coração. Eu aprendi tanto com esse milagre. Por isso que eu estou chamando essa palavra de a pedagogia do milagre. Sabe, porque eu aprendi coisas tão importantes, irmãos. Porque eu, igual a você, deixa eu perguntar aqui, quem está orando? Claro, eu sei que vocês precisam de milagre, eu também, mas quem está orando assim, especificamente por algo, por uma coisa, né? Por uma coisa assim, em especial, eu preciso que isso aconteça. É um milagre. Quem está orando? Não é? Então, é importante que a gente aprenda a pedagogia do milagre aqui. A gente saber essas três coisas, porque senão a gente pode perder o nosso milagre. Eu estou falando, meu Deus, eu estou orando por esse milagre, eu sei que ele é muito grande que eu estou orando. Eu sei que precisa da intervenção de Deus mesmo, para que isso aconteça. Eu creio que vai acontecer, em nome de Jesus, né? Agora, eu não posso pisar na bola, eu não posso perder o meu milagre. Então eu creio que Deus me deu essa palavra para que eu aprenda mesmo, não é, a pedagogia do milagre. Grita aí, a pedagogia do milagre. Então a primeira coisa aqui que a gente aprende então com esse milagre, fala bem forte aí junto comigo, a glória do milagre. Não, bem forte. A glória do milagre é somente de Jesus. Guarda isso aí, porque se você por descuido tocar na glória que é só de Deus, ele não reparte a glória dele com ninguém, presta atenção. Se você tocar nessa glória, ele falou isso comigo, se você tocar nessa glória, se você atribuir a você alguma coisa, você pode perder esse milagre. Então, irmãos, a glória do milagre é somente de Jesus, porque olha só o que diz então João 9,5, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. É Jesus, diga só Jesus. Só Jesus, porque olha só, irmãos, presta atenção, ele está assim, ó, cego, desde nascença, ele nunca viu nada, absolutamente cego. Jesus aproxima dele, ele nem está percebendo Jesus ali, Jesus aproxima, Jesus quer dar aquilo para ele, enquanto ele nem dá valor, não é? Jesus cospe no chão, faz um olhinho novo, coloca nele, não é? E aí, irmão, presta atenção, aí coloca nele, agora vai lá, te lava no tanque de Siloé, aí ele se lava, quando ele abre o olho, o que ele vê? Quem que ele viu primeiro? Jesus, irmãos. A primeira coisa que esse homem vê é Jesus. Jesus passa a ser para aquele homem a coisa mais importante. Quem está comigo? A coisa mais importante, quando ele abre o olho, meu Deus, porque ele ouviu toda a conversa. Ele sabia de tudo que estava acontecendo ao redor dele. E quando ele abre o olho, ele conhece Jesus, ele sabe que foi Jesus que deu aquilo para ele, irmãos. Sabe, é isso, ele vai dar toda a glória para Jesus. É interessante, os vizinhos começam a falar assim, ele chega lá na vizinhança agora,
brincando com o cachorro ali, conversando com todo mundo. Pensa, o cara está vendo. Eles estavam acostumados a ver aquele homem, talvez andando numa bengala, talvez tateando no escuro, não é, pedindo esmola. Agora ele chega, irmão, mudou. Isso vai acontecer na sua vida. Todo mundo vai perceber o que aconteceu. É você mesmo, E os caras perguntando, é ele mesmo? Não, é alguém parecido com ele. Aí ele fala assim mesmo, sou eu mesmo. Olha só, sou eu mesmo. Os caras perguntaram, mas o que aconteceu com você? Olha a resposta dele, foi Jesus. Foi Jesus, ele diz, Jesus fez lodo, untou-me os olhos e me disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. Ele já dá o primeiro testemunho dele, foi Jesus. Não é? Porque, irmãos, a gente não costuma, às vezes, quando acontece alguma coisa boa com a gente, rapaz, vocês não, né? Acontece talvez comigo, mas aí eu orei por uma coisa e eu digo, rapaz, mas eu orei, meu amigo, estou orando há 21 dias. Rapaz, olha, recebi, mas foram 40 dias de jejum, meu amigo. Glórias a mim, aleluia. Né? Às vezes a gente canta até aquele hino, né? Aquele hino, diante do espelho, glorioso és tu. Não é? Sabe, a Meila chegou hoje, ela vinha no carro, aí eu estou com dor no estômago. Aí a gente chegou ali, todo mundo ali, na hora da oração, cedo, todo mundo orando ali, né? Aí eu comecei a orar por ela. Aí, na hora da Meila orar, ela disse, espera aí, pessoal, antes de eu orar, deixa eu falar uma coisa, eu cheguei aqui com muita dor. Aí o Jackson colocou a mão em mim, orou por mim, passou a minha dor. Aleluia. Essa minha oração poderosa. Irmãos, nós estamos perdendo alguns milagres, porque nós estamos tocando em algo que é intocável, que é a glória de Deus. É impressionante como que esse homem percebe, foi Jesus. Não teve nada a ver comigo, eu não merecia isso. Foi Jesus, né? Vocês sabiam que ele foi chamado para prestar depoimento por causa desse milagre? Porque Jesus fez esse milagre no sábado. E aí as pessoas em cima ali, e ele testemunhando, falando de Jesus, não é? E aí aquilo incomodou os fariseus, chamaram ele para dar um depoimento. Ele foi preso. A Bíblia diz que ele foi levado preso para prestar um depoimento na polícia. E aí quando ele está ali prestando depoimento, os fariseus perguntam para ele, o que aconteceu com você? Você era cego mesmo? Eu era cego. E o que aconteceu? Aí ele conta de novo o testemunho. Ele diz, foi Jesus. Ele diz, Jesus aplicou aos meus olhos lodo, lavei-me e estou vendo. Foi Jesus. Meu Deus. E aí eles falaram assim, mas ele não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. O que é que você fala dele? Ele disse, ele é um profeta. Não acreditaram no cara, mandaram chamar os pais do cara. E aí perguntaram para os pais dele, depoimento dos pais, jurem que vocês vão falar a verdade. Está lá na sua Bíblia, eles mandaram os caras jurarem. E eles, juramos. Então, ele era cego, ele nasceu cego? Nasceu. Ele é o filho de vocês? É, nosso filho nasceu cego. Como que ele voltou a ver? Não sabemos, perguntem para eles. Por quê? Por que eles falaram perguntem para ele? Porque tinha uma ordem lá que se alguém falasse de Jesus, era expulso da sinagoga e ia ser preso. Ficaram com medo dos fariseus e disseram, pergunte para eles, porque ele pode responder, não é? Então chamaram de novo o cego. Pensa na confusão que esses caras fizeram. Chamaram de novo o cego, segundo depoimento. E aí eles perguntaram para ele, fala a verdade aí. Promete que você vai falar a verdade. Aí ele, prometo que vou falar a verdade. Você era cego? Era. O que aconteceu com você? Foi Jesus. Terceiro testemunho. Foi Jesus quem me curou. Meu Deus do céu. Mas aí eles falaram, mas ele é pecador. Olha o que o cego vai dizer. Se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. Olha o testemunho dele. Aí olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer assim mesmo. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Meu Deus, ele dá testemunho de Jesus. Sabe,
isso aqui, irmãos, é muito, muito poderoso. Jesus não reparte a glória dele com ninguém. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? As estrelas só brilham quando o sol não está brilhando. Quem está me entendendo? Irmão, quando Jesus está brilhando, o homem não está brilhando. O contrário também é verdadeiro. Quando o homem está brilhando muito, esse homem poderoso que faz milagre, esse homem é o poderoso das alturas. Pode crer que Jesus não está brilhando naquele lugar, porque Deus não reparte a glória dele com ninguém. Amém, queridos? Então a primeira coisa que eu aprendo aqui nessa história: a glória é somente de Jesus. A glória do milagre, vamos repetir isso comigo? A glória do milagre é somente de Jesus. E esse cara entendeu, por isso que ele saiu dali com o milagre dele. Foi Jesus, foi Jesus. Aonde ele ia? Foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus. Vamos te expulsar da sinagoga? Eu não estou nem aí. Foi Jesus, foi Jesus e foi Jesus. Amém, queridos? Se nós estamos vivos hoje, foi Jesus. Se nós estamos respirando, foi Jesus. A Bíblia diz que todas as coisas estão sendo sustentadas pela sua palavra poderosa. Se nós estamos vendo hoje, foi Jesus. Se nós podemos ouvir, foi Jesus. Se nós podemos entender uma mensagem da palavra de Deus, foi Jesus. Nós temos que aprender a dar glória para Ele. Não tem nada a ver com a gente. Foi Jesus, foi a graça dele. Foi a graça dele. Amém, queridos? Quem quer receber o seu milagre? Essa é a pedagogia do milagre. Você não pode tocar na glória de Deus. Amém? Então, segundo lugar que a gente aprende na pedagogia do milagre, diga comigo bem forte: é Jesus. Grita aí: é Jesus quem escolhe os meios do milagre. Então, eu não posso tocar na glória, a glória dele, ele que fez. Agora, a segunda coisa, é ele que escolhe como que ele vai fazer o milagre na sua vida. Amém? Olha só, João 9,6, dito isso, cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Irmão, pensa bem, é muito estranho isso, não é? Pensa bem, cuspir no chão, fazer uma massinha com o cuspe, né? Pior, passar no rosto do cara. Olha, coisa mais linda. É no mínimo estranho, não é? Mas é inteligente. Por que eu digo que é inteligente? Porque se Jesus chegasse lá com uma caixinha de ouro e tirasse da caixinha de ouro um frasquinho de cristal, abrisse a tampinha de vidro, e um líquido misterioso de cor prateada, meio azulada, e ele pingasse aquele líquido em cada olho do cara, pim, pim, irmãos, todo mundo ia dizer: eu quero esse líquido, eu preciso desse líquido. Mas ninguém saiu dali dizendo: eu quero cuspe, eu quero terra. Porque todo mundo tem cuspe, tem terra abundante no planeta. Ele usou uma coisa, irmão, de estranha, para que a glória de Deus fosse manifestada ali. Amém, querido? Estranho. Então escuta bem, ele vai escolher a maneira que ele vai fazer o milagre na sua vida. Pode parecer estranho, pode parecer até ofensivo, porque veja bem, você não acha que cuspir é ofensivo? Não é? Para os caras manifestarem o ódio deles contra Jesus, eles cuspiram no rosto de Jesus. O cuspe é ofensivo, é agressivo. Imagina o cara estar ali e puxa vida, Jesus conversando com ele ali. Aí Jesus, então, irmãos, ele ouviu. Ele não viu, mas ele entendeu. O que esse cara está fazendo? Jesus, eu não vou nem imitar que é tão, né? Mas ele cuspiu. Quem está entendendo? Rapaz, o cara, como assim? Esse cara está me humilhando, como assim? Esse cara está me agredindo, como assim? Não entendeu nada. Às vezes a gente não entende nada o que Deus está fazendo na nossa vida, irmãos. Às vezes a gente pode até se sentir agredido. Cuspe, com lama, com lodo, com barro, é inadequado, sim ou não? Irmão, experimenta aí, barro com saliva, vê se ele tem um efeito terapêutico. Ele é inadequado, ele não funciona. Não tem efeito nenhum. Ninguém pode dizer que isso foi, não, isso aí é porque se colocar barro com cuspe na ferida, ela melhora. Experimenta em casa. Não experimenta não. Inadequado. Pode até ser danoso. Percebeu? Então, é estranho,
é ofensivo, é inadequado, pode até fazer mal, não é verdade? Cuspe com barro no olho, irmão, pode fazer mal. No mínimo vai dar uma dor terrível depois para tirar aquele negócio de lá de dentro. Horrível, vai piorar. Às vezes Deus faz algo na nossa vida, a gente está orando pelo milagre e parece que piorou. Quem está comigo? Mas assim é o evangelho, não é? O evangelho não parece estranho, irmãos? Parece, a pregação do evangelho parece muito estranha. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo ensina, nós pregamos a Cristo crucificado. Isso é um escândalo para o judeu e é loucura para o gentio, irmãos. Quem eram os crucificados para os judeus? Eram aqueles criminosos, hediondos, aqueles criminosos abomináveis. Então pensa bem, acreditar que o Salvador, que o Messias, é um desses condenados por uma crucificação. Irmãos, isso é muito estranho, isso é um escândalo para o judeu, é loucura para o gentil, né? Para o grego. Como loucura? Não tem uma inteligência nisso. Um crucificado é o Salvador. É muito estranho o evangelho, quem está entendendo? Quem está entendendo? Também o evangelho parece ser ofensivo, não é? Olha só, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Meu Deus, muito forte isso, mas é o evangelho. Parece ofensivo, mas é o evangelho. Ele parece inadequado, não é? Mas vocês todo domingo assistem um ex-viciado que foi transformado pelo poder do evangelho. Ele parece inadequado, mas ele é poderoso ele é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não é? O evangelho parece até fazer mal. Um dia eu preguei o evangelho na igreja ali, o evangelho da graça de Deus, a salvação pela fé, somente pela fé. E aí saiu lá um comentário na internet, dizendo, essa pregação abre um precedente para o pecado. Como assim? Que o meu pecado foi colocado na conta de Jesus e a justiça de Jesus foi colocada na minha conta. Isso só vai fazer as pessoas se tornarem mais pecadoras. Mas não é, irmãos, quem foi alcançado pela graça, quem foi salvo, não quer pecar. Quem está me entendendo? Amém? Então é isso. Parece tudo estranho, ofensivo, inadequado, danoso, mas é Jesus quem escolhe o modo operandi do milagre. Quem está comigo aqui? Sabe, é isso, a gente precisa entender isso. Eu conversei com ela, eu falei para ela hoje, foi uma revelação para mim hoje cedo, lendo a história do Elias, não é? Eu falei assim, meu Deus, o Elias, que pastor top o Elias, né? Sabe, a primeira pregação do Elias, aonde foi? Imagina, não é? Olha aí essa pregação aí, pastor. A primeira pregação do Elias foi num palácio. Sabe para quem? Para o rei. Queria começar assim, pastor? Eu queria. Né? Aí a primeira pregação foi num palácio para um rei. E aí a Bíblia diz que quando Elias fez ali o desafio dos deuses, lembra? O Deus que responder com fogo, esse será o Deus de Israel. Irmãos, a nação inteira se prostrou e entregou a vida para Deus. Ou seja, toda a nação na igreja do pastor Elias. Uau! Eu falei, meu Deus, que pastor poderoso esse. Já pensou? Você falou de Deus falar comigo, tipo, Jackson, uma palavra para você levar lá para o presidente, lá no Palácio da Alvorada. Só você tem essa palavra, que vai mudar a história do Brasil, aleluia. E quando você falar, todo o Brasil vai se curvar, e todo o Brasil vai vir para a sua igreja, aleluia. Maravilhoso, né? Aí quando Elias está ali, irmãos, na glória, mas quem é que opera? Quem é que escolhe a maneira do milagre? Quem é? É Deus. Pode ser cuspe com lama. Ah, mas eu queria um perfume no meu rostinho. Um bálsamo cheiroso e perfumado. Só tem cuspe com lama. Né? Aí o Elias, então, a Bíblia diz que quando ele está ali, uau, minha igreja, meu sucesso, glória a Deus, glórias a mim. Aí Deus fala assim, Elias, agora vaza, porque a Jezabel quer te pegar. Vai para o deserto. Mas para o deserto, Senhor, mas como que eu vou comer lá? O urubu vai levar pão para você. Os corvos, né? O corvo é como o urubu, ele come comida
em putrefação. Agora imagina aquele biquinho todo com carninha estragada, é o mesmo biquinho que pega o pão do Elias todo dia e leva por Elias o pão, com aquele cheirinho de carniça na ponta. Que coisa mais linda. Era assim que o pastor Elias era sustentado, meu irmão. Pensa, o cara sai do palácio, do sucesso, para ser alimentado pelo urubu. Aí quando ele pensa assim, não, mas não pode piorar, né? Não pode piorar. Tudo bem, eu estou passando por esse deserto, mas vai melhorar. Aí Deus manda ele para a fornalha, porque a palavra serepta quer dizer fornalha. Aí ele vai para a Serepta para ser sustentada por uma viúva que, de tão pobre que está, ela está juntando um pouquinho de pauzinho ali, uns gravetinhos, para fazer o último bolinho dela, porque acabou o trigo, acabou tudo, ela não tem mais nada, ela vai comer para esperar a morte chegar. Aí o Elias chega lá na casa dela, eu vim aqui para ser sustentado pela senhora. Quando ele pensa que acabou o deserto, começa a fornalha. Quem que escolhe o modo operandi? Sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa, é isso. Muita gente está desistindo do seu milagre. Quem está me entendendo? Olha, muita gente está, eu quero, eu vou, e está tudo certo, e lá vai eu, e tal. Aí, só que quem escolhe como que vai fazer é Deus. Estranho, inadequado, ofensivo, parece até que danoso, cuspe com barro. Mas aí, se você se submete, no final, você tem o milagre. Quantas vezes eu já vi isso, irmão, na minha vida, né? Assim, tipo, a gente acompanhando pessoas desistindo no meio do processo. E a gente falando, cara, não desiste. Não, mas eu estou cansado. Já são anos que eu estou orando e jejuando e não sei o que mais. Eu vvou parar, não aguento mais. Joga a toalha. Não desista. Entenda que a glória é de Jesus, mas a maneira que ele vai fazer, a Bíblia diz que para todo o propósito de Deus, há tempo e modo. Há tempo e modo. Não é o seu tempo não, irmão. Alguém te enganou. Não, eu vou fazer um negócio aqui, 21 dias. Senhor, o senhor tem 21 dias para mudar a minha história, hein? Segura lá, senão eu me desvio. Coisa mais engraçada, né? Para não dizer trágica. É Deus que está no comando. Barro com cuspe. E pode dizer assim, aqui, Senhor, aqui o teu barro e o teu cuspe, porque tudo que vem de ti é bom, até o teu barro e o teu cuspe. Amém? Essa é a pedagogia do milagre. Não toque na glória e aceite o modo que ele vai fazer na sua vida. E para a gente terminar, que eu aprendi muito com esse milagre. O milagre segue a obediência. Ei, primeiro vem a obediência, depois o milagre. O milagre vai atrás da obediência. Olha o que fala aqui João 9,7. Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado, e ele foi, lavou-se e voltou vendo. Agora preste atenção aqui, irmãos. O tanque de Siloé está lá em Israel até hoje para visitação. É um tanque, um lugar pequeno e insignificante, não é? O cego poderia dizer assim, mas Senhor, por que o Senhor não me manda para o Jordão? Porque foi lá que o Naamã foi curado. A glória seria do Jordão. Foi lá no Jordão que o Senhor mesmo foi batizado pelo João Batista. Tanque de Siloé, não é? Olha, mas irmãos, ele não questionou nada disso. Jesus falou assim para ele, barro, cuspe na cara, vai, levanta-te e vai, lava-te no tanque de Siloé. Meu irmão, na mesma hora esse cara se levantou, ele não disse nenhuma palavra, ele não questionou nada, ele simplesmente obedeceu e foi embora, e ele fez como Jesus mandou, e ele se lavou, e ele voltou vendo. É impressionante, a gente vê isso na Bíblia muitas vezes, em muitos milagres de Jesus, não é? Lembra lá na transformação da água no vinho, os caras procuraram a Maria, né? Foram com a Maria, acabou o vinho. Aí o que foi que ela disse? Ela disse, João 2,5, façam tudo o que ele vos mandar. O milagre vem depois da obediência. E aí eles foram com Jesus, chefe, o que é que a gente tem que fazer para receber o milagre? Ele disse, encham as talhas de água.
E eles obedeceram. Ninguém questionou. Senhor, mas nós queremos vinho, não é a água. O senhor está ligado? Eles foram lá e obedeceram. Encheram de água até a boca. Até transbordar. E depois, e agora, Senhor, o que é que a gente faz? Ai, irmão, eu acho muito lindo isso. O que é que a gente faz? Jesus disse, agora peguem agora a água e levem para o mestre de sala provar. Eles não questionaram, veja na sua Bíblia. Mas como assim, Senhor? O mestre de sala provar a água? O senhor está ligado? Como assim? E pegaram a água e levaram para o cara provar. Quando o cara provou, o cara disse, uau, que vinho é esse? Nunca vi um negócio desse, que loucura, que vinho gostoso, que vinho maravilhoso, melhor vinho que eu já provei. Irmãos, primeiro vem a obediência, depois vem o milagre. Lembra lá, na pesca maravilhosa, passaram a noite toda pescando, não pegaram nada. Jesus usa o barco deles para pregar o evangelho. Agora Jesus diz, agora é a vez de vocês. E aí ele fala assim, lançai, o verbo está no imperativo, é uma ordem. Lançai as redes. E eles, segundo a tua palavra, Senhor. E eles lançaram as redes. E por causa da obediência, eles pegaram uma grande quantidade de peixe que quase eles afundaram. Na multiplicação dos pães não foi diferente. O que foi que Jesus falou? Jesus falou assim, distribuam os pães entre todas as pessoas. Ninguém perguntou, mas Senhor, você está vendo que só tem 5 pães e 2 peixes e nós temos 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O senhor não está vendo que não vai dar? Eles obedeceram. O que aconteceu? Milagre. Escuta bem o que eu vou te falar. O que é que a obediência tem a ver com o seu milagre? Irmãos, escuta bem. Você, lembra que eu falei que essa palavra foi para mim? Quando eu estava orando por esse milagre que eu estou orando. Eu e a Mila estamos orando por esse milagre. Né? Claro que a gente tem muita coisa que a gente tem orado, mas pontualmente algo que é muito grande que a gente está orando. E eu sinto que o Espírito Santo falou isso comigo. Eu estou pregando o que ele falou no meu coração. Tipo assim, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que observar se eu estou obedecendo o princípio da palavra com relação àquela minha necessidade. Quem está comigo aqui? Tipo assim, ó, já vi, eu preciso de um milagre no meu casamento, Senhor. Não é? Então, beleza, eu aprendi 2 coisas aqui na pedagogia do milagre. Quando eu receber esse milagre, a glória de Deus não vai ser minha. Não é? O que mais que eu aprendi? Ele vai fazer como? Do modo dele, no tempo dele. Pode parecer estranho, pode parecer inadequado, ofensivo, danoso, mas não interessa. É isso que eu quero, do jeito dele. Mas escuta bem, se eu quero um milagre naquela área, fica comigo aqui, ó. Se eu quero um milagre naquela área, eu tenho que observar se naquela área eu estou sendo obediente. Então, por exemplo, no casamento, a Bíblia fala assim, ó, no casamento, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Uau! Marido, trate da sua esposa como o vaso mais frágil, para que a sua oração não seja interrompida. Uau! Então, irmãos, pode ser que eu esteja perdendo a bênção no meu casamento, porque eu não estou obedecendo o princípio da palavra. Esposa, seja submissa ao seu marido. Está no mesmo versículo, Efésios 5:33. Marido ame, esposa, submeta-se. Como a Cristo. Uau! O que seria mais difícil? O que é mais difícil? O marido amar como Cristo amou a igreja, ou a esposa se submeter a esse marido como a Cristo? Dever de casa. Dever de casa. O que é mais? Irmão, não importa. Eu vou fazer a minha parte. Então, se eu quero um milagre no meu casamento, eu preciso observar se eu estou obedecendo os princípios da palavra com relação ao meu casamento. Porque pode ser que, beleza, eu estou entendendo, eu não vou tocar na glória de Deus. Eu estou entendendo, Senhor, o Senhor vai fazer do seu jeito. Mas eu não estou obedecendo a palavra. Esses dias, alguém falou para mim assim, eu não estou entendendo Deus. Por quê? Porque eu estou orando pelo meu casamento e nada acontece. Estou decepcionado. Irmão, eu tive que ouvir isso. Eu estou decepcionado com Deus. Porque eu estou orando e nada acontece. Mas olha o que a Bíblia diz. Eu mandei esse provérbio para ele. Provérbio 19:3. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus. Forte, né?
Então, na vida financeira, já vi a Bíblia falar para a gente guardar o dinheiro. Está lá, o insensato gasta tudo que ganha. O sábio guarda o seu dinheiro, por isso ele tem sempre em abundância. É um princípio da palavra. Aí eu não guardo. Aí eu me enrolo todo. Agora a culpa é do pastor. Quando eu vim para o ministério, eu aprendi duas coisas. O pastor tem que ter costa larga e couro de jacaré. Porque tudo é culpa dele, né? E aí, depois se o pastor conseguir se livrar, a culpa é de Deus. Mas nunca é da pessoa. Então ela não está obedecendo o princípio da palavra, irmão, com relação às finanças. E é por isso que ela está nessa situação financeira. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então nós precisamos saber. Ele disse, olha, vai e lava-te no tanque de Siloé. Mas o tanque de Siloé, pode ser, eu não estou nem entendendo. Só obedeça. Só obedeça. Porque senão você pode perder, irmãos, a sua bênção. Amém, queridos? O princípio da palavra. Então pensa bem agora. Eu quero que você pense agora. Qual é a área que você precisa de um grande milagre? Então, avalie a sua obediência à palavra de Deus com relação a essa necessidade sua. Amém? Amém? Agora é interessante que esse homem, quando ele recebe a visão, é interessante, ele agora ele está vendo. Uau! Ele está encantado com tudo que ele está vendo. Meu Deus, coisa mais maravilhosa, que coisa top, não é? Aí os caras falaram assim, você está expulso da sinagoga. Porque você está falando de Jesus, você não para de falar de Jesus, você fica dando a glória para Jesus, você fica pregando Jesus, dando esse testemunho, você está fora da sinagoga. Irmão, para nós isso não tem valor nenhum. É como se, para nós, na nossa cultura, a gente lê assim, aí ele foi expulso da igreja. É só arrumar outra igreja, não, irmão? Se o cara era expulso da sinagoga pela lei, ele era um leproso social. Agora, ele não pode mais trabalhar, ele não pode mais ter relação com as pessoas. Quem se relaciona com ele está amaldiçoado. Meu amigo, a vida do cara virou de cabeça para baixo. Mas ele poderia dizer, não, mas peraí, não foi Jesus não, fui eu. Na verdade, eu ia passando, a história certa é, eu ia passando perto ali do tanque de Siloé, tropecei, caí de cabeça no tanque, quando eu voltei, estava vendo. Não, ele disse, foi Jesus. Você vai ser expulso. Foi Jesus. Você vai perder direitos sociais. Foi Jesus. É muito doido isso, né, irmãos? É muito doido isso. Ou seja, ele obedece radicalmente. Por isso que ele recebeu esse milagre. Quem está comigo aqui? Amém, queridos? Muito bem, muito top. Vamos ficar em pé, então, em nome de Jesus. Eu quero concluir agora. Não distraia, por favor. Eu preciso dizer uma última coisa aqui. Então, só vamos revisar aqui. Qual é a pedagogia do milagre? A glória do milagre é somente de Jesus. Tem nada a ver com você e comigo. Somente de Jesus. Nós nunca vamos merecer o suficiente. Qual é a segunda coisa, o segundo ensino da pedagogia do milagre? Você aceita como ele vai fazer? O tempo que ele vai fazer, você aceita? Você recebe? E qual é a terceira coisa que nós aprendemos? Milagre segue a obediência. Então eu vou avaliar nessa área. Por exemplo, quer ver? Olha aqui, ó. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é bom, para que vocês vão bem e se multipliquem os seus dias sobre a terra. Uau! Aí eu estou lá, orando pelo meu milagre. Não, eu não posso tocar na glória de Deus. Aleluia, aprendi com o pastor, não posso aprender, não posso tocar. Ele pode fazer do jeito que ele quiser, ele pode demorar, ele que está no comando, não sou eu, ele quer usar. Beleza, aleluia, aleluia. Mas eu estou de mal com meu pai, estou de mal com a minha mãe, estou com um pai travado aqui na garganta. Irmão, quem está entendendo que eu estou quebrando um princípio? Quem está entendendo que eu não estou em obediência? Quem está entendendo que a última coisa que aconteceu foi Jesus falar assim, vai lá e lava-te no tanque de Siloé. O que significa isso? Obedece. Escuta bem, eu vou te falar aqui, ó. Ele só voltou a ver, o milagre só se concretizou depois da obediência. Ei, ele tinha uma palavra de Jesus, vai e lava-te no tanque. Ele tinha o barro e o cuspe de Jesus. O cara está ungido com o cuspe de Jesus, mas não aconteceu nada. Só aconteceu quando ele
obedeceu. Quando ele obedeceu. Amém, queridos? E foi uma obediência radical. Ele estava disposto a perder tudo. Ele só queria uma coisa. Só queria Jesus. Aleluia. Agora, então só para a gente terminar. Porque acontece uma coisa muito linda aqui no final. Porque quando ele é expulso da sinagoga, talvez ele está preocupado agora e agora. O que é que vai acontecer? Eu não posso trabalhar, né? Meu Deus, eu sou um leproso social, todo mundo vai se afastar de mim. E agora? É a primeira vez na Bíblia que fala assim, olha, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, foi procurá-lo. Uau! Quando Deus procura o homem, Jesus foi procurar o cara, foi atrás dele. E aí Jesus perguntou para ele, você crê no Filho do Homem? E ele responde, eu creio, Senhor. E o adorou, Ele entregou a vida dele a Jesus, amém, queridos? Não é só a gente receber um milagre, nós precisamos entregar nossa vida a Jesus Cristo, amém? Então eu quero que a gente ore agora, mas feche os seus olhos, vamos louvar o Senhor em nome de Jesus. Você faz agora a sua oração.